Muito bem, queridos. Eu quero continuar. Semana passada eu falei que tinha uma certa dúvida se iria continuar ou não falando sobre justificação, mas o Espírito de Deus falou, continue, porque eu estou edificando a minha igreja nessa verdade bíblica, glória a Deus. Já estamos aí algumas semanas falando sobre isso. Quem aqui está enjoado de ouvir sobre justificação, diga amém. Então eu estou na direção do Espírito, né? Glória a Deus. Nós temos aprendido, queridos, que a doutrina da justificação, ela é a espinha, ela é o centro de gravidade de todas as demais doutrinas. Se nós não entendermos bem sobre a justificação, a justiça de Deus em Cristo Jesus, nós não vamos entender mais nada com profundidade, nós não vamos entender mais nada com o seu devido sentido. Por isso eu quero encorajar os irmãos a todos os dias da sua vida a mergulharem nesta doutrina chamada justificação, ou seja, a justiça de Cristo imputada a nós mediante a fé, a justiça de Cristo dada a nós gratuitamente mediante a fé. Nós já caminhamos aí sobre muitas verdades em relação à justificação, e semana passada eu falei um pouco sobre os benefícios de entendermos, os benefícios de compreendermos, né, os benefícios desta tão grande justificação. Nós vimos que eles são tremendos, eles são poderosos, eles são assim, aleluia. Eu saí daqui empolgado semana passada. Alguém saiu daqui empolgado semana passada? Falei, meu Deus, Jesus fez tudo isso por mim, aleluia. Eu entendo então a cruz de Cristo de uma forma diferente, eu entendo o sacrifício de Cristo de uma forma diferente. Não é apenas um homem que veio, viveu, morreu, ressuscitou, mas ele deixou algo para mim que é muito maior do que o que a religião tem me oferecido. E eu fico muito feliz porque o Espírito Santo está edificando essas verdades do nosso coração. E hoje eu quero falar sobre como se apropriar, como tomar posse de todos esses benefícios que nos foram dados gratuitamente. Então, eu quero começar por onde parei. Em primeiro lugar, eu tenho enfatizado bastante, queridos, de que no que diz respeito ao que Jesus fez, nós não podemos fazer mais nada. Nenhum de nós aqui pode acrescentar ou agregar valor ao sangue de Jesus. Independente do que você faça, eu tenho usado algumas frases fortes, e eu espero que não sejam mal compreendidas por vocês, né, ao ponto de levar ao desprezo em relação à oração, ao jejum, ao congregar. Quando eu falo, por exemplo, que você não agrega mais poder ao sangue de Jesus por você orar mais ou orar menos. Eu não estou desprezando a oração. Eu estou apenas colocando as coisas nos seus devidos lugares, porque algumas pessoas valorizam mais a oração do que o sangue de Jesus. Esses valores não podem estar invertidos. O poder não está na oração. A oração é só uma ferramenta. O poder está no sangue de Jesus. Tem alguém comigo aqui ou não? Tem muita gente que valoriza muito mais, por exemplo, o jejum do que propriamente o sangue de Cristo. O poder não está no jejum, o poder está no sangue de Jesus Cristo. Amém? Tem muita gente que valoriza muito mais, por exemplo, o dar o dinheiro como dízimos, ofertas, primícias, do que verdadeiramente o direito que nós recebemos em Cristo de Jesus de sermos abençoados. O poder não está no dinheiro, o poder está no sangue de Jesus. Amém, queridos? Então nós temos que tomar cuidado, porque dentro desta série sobre justificação, eu ensinei com bastante, acredito eu, propriedade, essas questões. Por exemplo, a oração, o jejum, dízimos e ofertas e todas as outras atividades que nós denominamos disciplinas espirituais, são meios, são ferramentas que Deus nos deu para apropriarmos aquilo que nos foi dado por herança em Cristo Jesus. Aleluia? Amém? Então, pelo amor de Deus, não vão sair daí dizendo, não, o pastor Jamal está dizendo que eu não preciso mais orar porque o sangue de Jesus, eu não preciso mais jejuar porque o sangue de Jesus, eu não preciso mais dar dízimo. Não, não é isso que eu estou pregando. Apenas colocando as coisas nos seus devidos lugares, em nome de Jesus.
Eu gostaria que nós lêssemos um texto para introduzir hoje sobre a fé, porque tudo o que Jesus nos deu, absolutamente tudo o que nos foi dado gratuitamente, cujo que eu estou falando aqui não pode ser agregado nada como valor a ele, é recebido pela fé. Vamos lá, vamos abrir o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Percebe bem, nós vamos ler dois textos aqui, os textos mais clássicos. Olha o que diz assim: justificados, pois, pelas obras. Sim, está escrito ali? Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, que a esse certo ponto da mensagem, nós já entendemos o que é justificação. Agora, como é que eu me aproprio desta justificação? Como é que eu me aproprio do que Jesus Cristo fez por mim? Como que eu tomo posse daquilo que foi realizado por mim na cruz do Calvário? Não existe outro meio senão a fé. A fé e a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante. Vamos ver o que a Bíblia diz lá. Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante. Porque pela graça sois salvos, e isso mediante as obras. Não, como é que está escrito na sua Bíblia? Isso mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos lá, o versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então percebe bem aqui, queridos, voltando lá ao início desta mensagem. Todas as vezes que eu coloco qualquer coisa acima do sangue de Jesus Cristo, aquilo se torna o quê? Uma obra morta. Tudo que eu ponho acima do sangue de Cristo, automaticamente está desprezando o sangue de Cristo. Nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso, mas muito, muito cuidado. Porque nós, os evangélicos, talvez, não chegamos aos extremos que nós temos visto por aí, nas aberrações chamadas fé, das pessoas fazerem procissão. Eu estava vindo agora do interior de São Paulo, fui pregar lá, e estava um sol escaldante na estrada, né? Mas escaldante mesmo. Nós colocamos um ar-condicionado no último e eu estava sendo queimado pelo sol. E na estrada tinha um monte de jovens carregando uma cruz enorme naquele sol escaldante. Eu olhei ao semblante daqueles jovens, eles se achavam muito espirituais, eles se achavam muito piedosos, eles se achavam muito compenetrados em Deus, como se estivesse fazendo algo que Deus iria olhar para eles de forma diferente, que Deus iria favorecê-los de forma diferente. E eu falei, meu Deus, quanta ignorância, porque, queridos, se as nossas obras pudessem nos justificar, eu fico me perguntando, qual seria a necessidade de Cristo ter padecido? Qual seria a necessidade de Cristo ter sofrido? Qual seria a necessidade de Cristo ter ido à cruz? Nós não precisamos fazer nada para recebermos o que Deus nos deu, exceto ter fé em Cristo Jesus, e isso é o suficiente, amém? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas, elas chegam aos extremos das práticas espirituais, achando que desta forma Deus vai olhar para elas de uma forma mais piedosa ou mais graciosa, que Deus vai olhar para elas de uma forma mais favorecida, que Deus vai olhar para ela de uma forma mais assim rendida. Não, querido, não existe nada que você possa fazer que torne você mais merecedor da graça de Deus. Não tem nada que você possa fazer que torne você mais poderoso no que diz respeito a receber a graça de Deus. Tudo é mediante a fé. A fé. A única coisa que Deus exige de você para que nós, eu e você, desfrutemos dos seus benefícios, desfrutemos daquilo que Ele gratuitamente nos deu, é termos uma fé genuína, uma fé do tipo de Deus, uma fé bíblica. Partindo deste ponto, eu fico me perguntando às vezes, se esta é a única condição, se esta é a única reserva, se assim podemos dizer, que Deus estabeleceu, por que nós cristãos, por que nós, homens e mulheres de Deus,
investimos tão pouco tempo para edificarmos a nossa fé? Por que que eu e você, como cristãos, acabamos investindo tão pouco tempo para crescermos na fé? Eu fico pensando que acaba se tornando até uma tolice, desculpa, eu não quero ofender ninguém. Um cristão querer andar com Deus, viver para Deus, buscar a Deus e não investir tempo e não investir a sua atenção, precisamente no que diz respeito a crescer na fé, a ter e a crescer na fé, porque é por meio dela que você vai desfrutar de tudo o que Jesus fez gratuitamente na cruz do Calvário. Então, queridos, nós devemos entender o seguinte, que a fé, ela se faz necessária, absolutamente necessária, para podermos andar com Deus e viver para Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor Jesus, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim, que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Fala mais alto, quem quer agradar a Deus? Amém. Aleluia. Então, meu irmão, se você quer agradar a Deus, você não vai agradar a Deus com obras, você vai agradar a Deus com fé. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 23. Abra lá, vamos lá, rapidamente. Romanos 14, versículo 23. Aí chega lá, aleluia. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque o que não provém da fé, o que diz lá? É pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. Deus não trabalha na base da dúvida. Aonde existe dúvida, não existe fé. Aonde existe dúvida, não existe fé. E tudo que fizermos para Deus sem fé, é a mesma coisa de não fazermos nada. Agora o que eu percebo é o seguinte, nós temos que definir o que é fé, porque esta palavrinha tão pequena, ela se torna abstrata, porque ela tem um entendimento muito amplo. Vamos lá para a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que é fé. Hebreus diz assim, ora, pode deixar apagado. Ora, a fé é o firme fundamento. Diga comigo, fé é o firme fundamento. Mais forte, diga, fé é o firme fundamento. Até que eu entenda que você entendeu, que está entendido o que é fé. Aleluia. Vamos lá. Fé é o firme fundamento. Mais uma vez, diga, fé é o firme fundamento. Mais forte, diga, fé é o firme fundamento. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim, fé não é um salto no escuro. Ela tem que estar firmada em alguma coisa. Olha para o outro lado para ele não ficar com ciúmes, diga assim, fé não é uma atitude qualquer. É uma atitude pautada em um fundamento. Queridos, com essas duas declarações, nós temos que voltar aos ensinos que eu tenho dado as últimas 6, 7 semanas. Que a fé, ela não é um sentimento. Oh, eu creio em Jesus, mas crê no quê? Por exemplo, quando Jesus perguntou aos discípulos o que os homens pensavam que ele era, uns diziam assim, eu acho que eles pensam que tu és Elias. Alguns outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus olhou para eles e falou assim, mas e vocês? E vocês, o que dizem ser o Filho do Homem? Pedro pegou e levantou a sua voz e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Então Jesus exclamou dizendo, Pedro, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. E aí ele começou a declarar. Então a fé é um firme fundamento. Tem pessoas que pensam que têm fé e elas só têm boa vontade. Tem pessoas que pensam que têm fé e elas só têm boas emoções. Elas pensam que têm fé e elas têm qualquer outra coisa menos fé. A fé não existe sem a revelação da palavra. A fé não existe sem o fundamento da palavra. A fé não existe sem a verdade da palavra. Qualquer coisa sem a verdade da palavra, qualquer coisa sem o fundamento da palavra, qualquer coisa sem a verdade da palavra,
é qualquer coisa menos fé. Semana passada eu falei uma coisa muito forte, eu quero dizer novamente. Por que que as religiões, que não têm como objetivo tornar as pessoas libertas, mas sim escravas, não levam as pessoas a terem uma fé genuína? Por quê? Quando as pessoas forem libertas pela verdade da palavra, elas não serão mais escravas da religião. Porque a religião se alimenta da ignorância. A religião se alimenta da burrice. A religião se alimenta da falta de entendimento do povo. Jesus veio para nos trazer a verdade que nos liberta, a verdade que nos torna livres. Aleluia, alguém está comigo aqui? Diga amém. Por isso que nós precisamos ter esse fundamento. Eu acho que depois de 5, 6 semanas pregando sobre justificação, você já entendeu muito sobre onde sua fé tem que estar depositada. Onde sua fé tem que estar infirmada? Não nas coisas, não em homens, não em denominação, não em religião. A sua fé tem que estar fundamentada no sangue de Cristo Jesus. Aleluia! A sua fé tem que estar fundamentada naquilo que Jesus é, naquilo que Jesus fez e naquilo que Jesus prometeu para nós. Aleluia! Amém? Nós precisamos crescer. E isso é o que Deus espera com a pregação do Evangelho. Você quer ver? Eu vou ler alguns textos rápidos aqui. Marcos 16, 15 e 16 diz assim, olha: e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, criando religião. Não, olha o objetivo, para aquele que crê. Para aquele que crê. O objetivo da pregação, qual que é? Que você possa crer. Que você possa acreditar de forma correta, que você possa acreditar de forma bíblica, que você possa acreditar de forma que a sua fé esteja bem fundamentada em valores que Deus se compromete com eles, aleluia, que a sua fé possa estar fundamentada não no que o homem diz, mas sim no poder de Deus em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. Olha o que diz João, capítulo 3, versículos 16 até 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Novamente, o objetivo que Deus quer alcançar em nossos corações é a fé. Jesus foi enviado para que nós possamos ter fé nele. Não fé na religião, não fé nos homens, não fé nas coisas, não fé em pulseirinha, não fé em sal grosso, não fé em sabonete, em rosa. Pelo amor de Deus, meu irmão, joga isso no inferno, porque não tem outra origem, isso vem de lá e tem que voltar para lá. Isso despreza o sangue de Jesus. Isso despreza o que Ele fez na cruz do Calvário. Você não precisa disso, acredite, você não precisa disso. Os seus amigos que estão no seu trabalho precisam saber que eles não precisam disso. Você tem a verdade para dizer a eles, aleluia. Deus enviou Jesus. Jesus se fez carne para isso, Jesus padeceu para isso, Jesus sofreu por isso, Jesus foi na cruz para isso, para que você tenha uma fé do tipo de Deus, uma fé fundamentada em Deus, uma fé fundamentada na palavra, e você tem que crer que isso é suficiente. Você pode levantar as mãos e dizer, é suficiente crer em Jesus. Aleluia. E o texto continua dizendo, quem crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele não é condenado. Agora, quem não crê, já está condenado. Por isso, João 8,24, vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não credes que eu sou, então morrereis nos vossos pecados. A importância da igreja pregar a fé verdadeira, porque se as pessoas não crerem em Jesus, somente em Jesus, elas já estão debaixo de condenação. A condenação existe pela falta de fé. A condenação existe por falta de uma fé genuína. Eu vou falar isso de várias formas, não quero ser redundante, quero acreditar que estou usando um princípio do aprendizado, a repetição, para que você entenda definitivamente que não existe mais nada que Deus exija de você, senão a fé. Aleluia! Amém? Está comigo aqui ou não? Olha só, Gálatas capítulo 2, versículo 16.
sabendo que o homem não é justificado por obras. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga assim: nada do que eu possa fazer me torna mais justo. Eu sou justo. Eu sou justo pela fé. 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 Aleluia. Não por obras. Olha só. Mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé nele, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nós precisamos aprender isso. Então, medite no teu coração e diga: meu Deus, tudo que eu aprendi nessas 5, 6, 7 semanas, que fala de tantos benefícios, de tantas coisas gloriosas, da abundância da graça, do dom da justiça, tudo isso depende só da minha fé. Quanto eu tenho investido para ter uma fé pura, uma fé genuína, uma fé bíblica, uma fé que alcança o objetivo? Eu tenho que parar para pensar sobre isso. Por quê? Porque paralelo existe a incredulidade, né? A incredulidade. E aqui eu quero usar o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, também para explicar sobre a incredulidade. Olha o que está escrito lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Diga comigo: a fé vem pela palavra. Diga: a fé não vem por outro caminho. A fé não vem por outro meio. A fé vem pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. Então eu vou fazer uma brincadeirinha meio nervosa com vocês. Diga-me o quanto tempo você passa com a palavra, e eu vou dizer o tamanho da sua fé. Diga-me o quanto você tem a palavra dentro do teu coração, e eu vou dizer o quanto você está firmado em fé. Diga-me o quanto a palavra de Deus é verdade para você, e eu vou dizer a solidez da sua fé. Pastor, o que isso tem a ver com incredulidade? Guarde aí, segure aí. Cenas do próximo capítulo. Amados, a fé é fruto do entendimento da palavra. Se você ler a parábola do semeador, no versículo 19, está lá em Mateus capítulo 13, versículo 19, a Bíblia diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a compreendendo, vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração. Compreender, diga comigo: eu preciso, mais forte, eu preciso compreender a palavra para que em mim seja estabelecido o fundamento da fé. Agora, o que acontece com muitas pessoas é que elas ouvem a palavra, não é que elas não ouvem, mas elas não compreendem. Sabe aquelas aulas de química que você participou e não entendeu nada? Você saiu de lá falando assim: o que aquele professor estava falando? É a mesma coisa com pessoas que entram e saem da igreja, entram e saem de cultos, e parece que o que foi pregado foi só um discurso, parece que o que foi ensinado foi só uma palestra. Não haviam verdades sendo estabelecidas, e se estavam sendo estabelecidas, elas não foram estabelecidas em mim. Isso é algo que nós devemos nos preocupar. Porque no momento que eu compreendo, a fé vem pela palavra, e não só ouvir, mas é o compreender, o compreender, o compreender, a verdade se tornando verdade para mim. Diga comigo: a verdade se tornando verdade para mim. Eu já preguei sobre isso, que a verdade que transforma, a verdade que liberta, não é só a verdade verdadeira, é a verdade que é verdade para mim.
é a verdade que é verdade para mim. Eu posso estar pregando a verdade, mas se ela não for verdade para você, ela não significa nada. Eu posso estar falando sobre a verdade, mas se ela não for verdade para você, ela não tem efeito nenhum. Eu posso estar falando a verdade, mas se você não se apropriar dela como verdade para a sua vida, nada vai acontecer. A verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que sara, a verdade que restaura, a verdade que torna o homem livre em Cristo Jesus, é a verdade recebida como verdade por aquele que escuta. É daqui que nasce a fé. É daqui que nasce o verdadeiro, cristianismo, a compreensão da palavra de Deus. Mas pastor, e aquele assunto sobre incredulidade? Deixa eu usar aqui o exemplo para vocês. Abra comigo lá, o livro de Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante. Vamos lá. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Olha o que Deus faz. E ordenou o Senhor. O que Deus estava falando aqui? Estava liberando uma palavra. Quantos concordam comigo? Alguém concorda aqui? Olha lá. E ordenou o Senhor dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O que é isso aí? Palavra de Deus. Deus estava semeando a palavra dele no coração do homem. Não tinha Bíblia naquela época. Eu não sei se o homem sabia ou não escrever, mas eu acho que ele tinha capacidade para isso. Mas não tinha Bíblia. O que tinha era a palavra que saía da boca de Deus. O primeiro homem estava sendo introduzido numa verdade. Ele estava no mundo que ele tinha que governar, ele estava no mundo que ele tinha que dominar, ele estava no mundo que, a partir dali do Éden, ele tinha que se multiplicar e encher esse mundo, e Deus deu para ele o instrumento necessário, palavra, 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 palavra. Deus estabeleceu a palavra no coração do homem. Então eu creio que ali o homem foi firmado naquela verdade, no entanto não durou muito. Você quer ver? Gênesis capítulo 3, do versículo 1 em diante. Olha o que aconteceu. Ora, a serpente era a mais astuta, ou o mais astuto, de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha o que a serpente faz agora. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha o que o texto diz. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. O que aconteceu nesse exato momento? A mulher trocou o gato por lebre, meu querido. Alguém conhece esse ditado aqui? Deus tinha estabelecido uma verdade no coração da mulher, do homem, da humanidade. Mas o diabo veio e trouxe uma outra proposta. O diabo veio e trouxe um outro evangelho. O diabo trouxe uma outra verdade. E pela imbecilidade, se não existir essa palavra, receba como neologismo, Eva acredita na serpente e começa a duvidar de Deus. Quem é que tinha dito, meu irmão? Não era um pregador, como eu, não era um profeta qualquer. Eva tinha escutado da boca do próprio Deus, certamente morrerás, certamente morrerás, certamente morrerás. Agora vem uma serpente, nem sei se bonita era, com um papo lá meio estranho, dizendo, não é bem assim, porque Deus sabe, e começa aquele papinho, meio enredando, meio enfeitiçando, meio seduzindo, e Eva simplesmente abre mão da palavra de Deus para ficar com a palavra da serpente. É aqui que nasce a incredulidade.
O que é incredulidade? É você colocar em dúvida o caráter de Deus. É você colocar em dúvida a palavra de Deus. É quando você olha para a palavra de Deus e começa a relativar ela. Bem, não é bem assim. Bem, não é bem desta forma. Bem, não é desse jeito. Bem, não é assim. Você começa a comprar gato por lebre. Você começa a aceitar outras propostas para a vida. Quando a palavra de Deus manda você tomar uma direção, você toma outra. A palavra manda você fazer uma coisa, você faz outra. O que você está fazendo? Comprando gato por lebre. Quando eu falo sobre que a fé, escute aqui, nós vamos percorrer, que a fé nasce da palavra, não é você acreditar na Bíblia. Não é acreditar na Bíblia. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, mas o que Deus espera de nós é algo muito maior, é o quanto a Bíblia tem governo sobre nossas vidas. É o quanto a Bíblia tem governo sobre o que eu faço com o meu pé esquerdo, com o meu pé direito. É o quanto a Bíblia tem governo sobre o meu olho esquerdo, o meu olho direito. É o quanto a Bíblia tem governo sobre o meu dinheiro. É o quanto a Bíblia tem governo sobre as minhas atitudes. É o quanto a Bíblia, a palavra de Deus, tem governo dentro da minha casa, dentro da minha empresa, dentro da minha igreja. É o quanto a Bíblia tem poder para dizer sim e tem poder para dizer não. É o quanto a Bíblia pode me governar de fato. Porque crer que a Bíblia e é palavra de Deus, meu irmão, qualquer um pode crer. Mas quando chegam os interesses, a gente começa a relativar, como Eva fez. Quando a palavra de Deus vem de encontro, não ao encontro, de encontro a nós, ou seja, quando a Bíblia vem nos confrontar, aí nós começamos a relativar. Não é bem assim, não é bem assado, não é desse jeito, não é daquele, e começamos a inventar nossas próprias religiões. A gente começa a inventar a nossa própria doutrina. Você já parou para pensar por que tem tantas e tantas e tantas e tantas igrejas? A maioria surgiu deste princípio que eu estou falando agora. Nós queremos coisas que nos agradam, e nem sempre a Bíblia vai nos agradar. Acredite no que eu estou falando. Nem sempre a Bíblia vai nos aprovar. Nem sempre Deus vai passar a mão na nossa cabeça dizendo, você está certo. Porque foi o que aconteceu aqui, quando Deus desceu, não vou ler o texto, vocês podem ler em casa, para conversar com o homem na viração da tarde. Deus falou assim, mas quem mandou vocês comerem do fruto da árvore que eu disse que não deveriam comer? Deus já foi logo no dedo na ferida, Deus deu logo na moleira. Deus não foi aquele, ai coitadinho, quem enganou o meu filhinho? Vem cá, meu belezinha, oh coitadinho, vem cá que eu vou te pegar no colo. Não, Deus já foi logo na moleira, falando assim, por que você fez o que eu falei para você não fazer? Você estava instruído, você estava fundamentado, você já estava firmado numa verdade. Não fui eu quem disse que certamente morrerias. Desde quando eu te dei ocasião para duvidar do meu caráter? Desde quando eu te dei ocasião para você duvidar do que eu estou dizendo? Era mais ou menos este o papo entre Adão e Eva. Nós precisamos entender isso, queridos. Isso é determinante para uma fé saudável. Quem quer agradar a Deus, diga amém. Diga sem fé. Mais forte, diga sem fé. Mais forte, diga sem fé. Aleluia. E fé é isso. É o quanto a palavra de Deus tem poder sobre as nossas vidas. O quanto a palavra de Deus tem governo sobre as nossas vidas. Um dia uma pessoa disse para mim, falou assim, pastor, sabe por que algumas pessoas não ficam na nossa igreja? Elas até frequentam os nossos cultos, gostam, mas não ficam. É porque você prega muito sério. Eu falei assim, mas eu prefiro que a pessoa ouça a verdade do que se engane que está ouvindo a verdade. Falar sério é diferente de falar bravo. Falar sério é diferente de falar carrancudo. Falar sério é diferente de falar com bom humor.
Nós não podemos ter uma igreja cheia de gente vazia. Nós não podemos ter uma igreja cheia de gente com falsa expectativa, esperando que no dia do arrebatamento vão ser levados para o céu, quando a fé delas não é uma fé que vai conduzi-las para lá, queridos. Eu quero pastorear um povo que tenha fé em Deus, não na religião. Eu quero pastorear um povo que creia que a Bíblia é a palavra de Deus, inegociável, aleluia. Eu quero pastorear uma igreja que não tenha medo de confiar a sua própria vida e da sua família na mão de Deus, porque Ele é fiel para guardar a nós, aleluia. Eu tenho esse povo aqui, e eu não tenho dúvida que esse povo vai crescer, vai se multiplicar, porque Deus tem mais de 7.000 que não se dobraram a Baal, que não tratam a palavra de Deus relativamente. Deus tem pessoas apaixonadas pela sua palavra, e eles vão vir ouvir a palavra santa, a palavra poderosa de Deus, aleluia, amados. Eu não admito isso, que as pessoas vão embora porque estou falando a verdade. As pessoas vão embora porque não querem sair do seu pecado. As pessoas vão embora porque não querem se submeter a Deus. Mas ainda bem que você não é destes, aleluia. Você vai provar vindo aqui semana que vem. Amém? Quem está comigo aqui? Essa é uma verdade. Não podemos negar sobre isso. Eva viu que a árvore é boa e desejável para dar entendimento. Deu um chute na palavra de Deus. A palavra de Deus não tinha mais governo sobre a vida dela? Não, queridos, não pode ser assim. Se quisermos agradar a Deus, nós precisamos nos sujeitar à palavra. Então repita comigo, a fé nasce na palavra, a fé permanece na palavra, a fé é consumada na palavra, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e Jesus é o palavra. Jesus é o palavra. Você pode aplaudir essa manhã? Aleluia! Bem, agora, essa fé que tem um fundamento, né, que tem uma viva esperança, repita comigo, é uma fé que tem uma ação. Diga comigo, fé é uma ação em obediência à palavra de Deus. O livro de Tiago inteirinho está fundamentado neste conceito, dizendo que se nós cremos, nós temos que fazer. Não fazer para ser, mas por ser eu tenho que fazer. Aleluia. Eu não faço para ser, por eu sou, eu faço. Volte lá para o livro de Efésios capítulo 2, versículo 10, por gentileza. Olha o que o texto diz. Glória a Deus, olha só. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque fomos salvos. As obras não nos salvam. As obras mostram que estamos salvos. Não existe também essa fé só empírica. Não existe essa fé só na crença. A fé é conhecida pelas ações. Se eu creio, eu falo. Se eu creio, eu faço. Se eu creio, eu me posiciono. Se eu creio, eu realizo. Se eu creio, eu estou em movimento. Agora, o que Deus espera de nós? No que diz respeito a colocar a fé em movimento. Porque quando falamos de fé, meus amados, a maioria de todos nós, logo pensamos em nos apropriar. E não está errado, porque um dos conceitos de fé é apropriação. A questão é, será que esta é a primeira atitude que Deus espera da nossa fé? Se apropriar dos benefícios apenas? E quando eu falo de benefícios aqui, não estou dizendo do benefício da cruz, estou dizendo desses benefícios que a gente ouve aí, carro novo, casa nova, e etc, etc e tal. Não, a primeira coisa que Deus espera de nós, a primeira atitude da nossa fé, sabe o que é? É o arrependimento. Você não vai provar a sua fé para Deus e nem para mim,
o quanto você tem capacidade de receber um carro novo, e eu garanto que você tem que receber um carro novo pela fé. Amém? O amém foi meio aqui. Pode dar para mim seu carro novo, eu recebo sem nenhum problema. Aleluia. Né? Você não vai, em primeiro lugar, provar a fé que você tem em assinar um contrato milionário. Amém? Mas a primeira atitude da fé, ou vamos chamar a primeira obra da fé, não obra morta, da fé do tipo de Deus, é o arrependimento. Nós vemos lá, em todos os textos que lemos, que Deus, Ele vem chamar o quê? Os justos ao arrependimento. Vamos ler novamente os textos. Lucas 5,32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, convertei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério para a presença do Senhor. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa muito séria em Deus. Eu vou reafirmar, porque eu não quero também que você tenha uma fé miserável, uma fé baseada em Francisco de Assis, que quanto mais pobre, mais ungido, quanto mais pobre, mais piedoso, quanto mais pobre, mais abençoado. Não, isso não é de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que não adianta eu ter os 2 olhos curados, se eles me levam para o inferno. É melhor furar um olho do que com os 2 olhos ir para o inferno. Não adianta eu ter as 2 mãos curadas, ir com as 2 para o inferno. É melhor eu cortar uma mão do que ir para o inferno. Não adianta eu ter os 2 pés saudáveis e ir para o inferno. É melhor eu cortar um pé, mas ir para o inferno. O que a Bíblia está querendo dizer? Eu tenho que ter atitude de fé, de romper com o mundo. Eu tenho que ter atitude de fé, de dizer: eu agora creio na justiça de Cristo. Eu agora creio no que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu agora creio, porque eu entendi o que significa vida, morte e ressurreição de Cristo. O mundo já não me interessa. Eu estou arrependido dos meus pecados. Se você não entrar por aí, você não entrou no reino. Você não entrou no reino, porque Jesus não veio chamar as pessoas que acreditam que Ele pode dar coisas. Jesus não veio chamar um povo para se reunir e acreditar, e que acreditam que Ele pode dar carros novos, casas novas, materiais novos, e isso Ele pode mesmo. Mas Jesus veio chamar um povo, em primeiro lugar, ao arrependimento. Porque, meu querido, o que nós devemos entender com essa verdade é de que o máximo que um carro novo pode fazer por você é te dar conforto, mas quando chegar a morte, você vai para o inferno, porque você não se apropriou do sangue de Cristo. A primeira coisa que a fé espera de nós é o arrependimento. É o arrependimento, é o arrependimento. Deus quer olhar para os nossos corações e ver lá assim: Deus, como eu magoei teu coração andando em adultério, como eu magoei teu coração andando em mentiras, como eu magoei teu coração roubando, matando, como eu magoei teu coração, Senhor, crendo em ídolos, como eu magoei teu coração não te servindo. Deus, como eu andei fora dos teus caminhos, praticando a feitiçaria, o espiritismo. Senhor, meu Deus, agora a verdade entrou no meu coração, eu estou tão arrependido destas coisas. Senhor, eu me sinto condenado, eu não sei o que fazer. Aí a voz do Espírito vem: sabe o que você precisa? Daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aí você vai entender o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo paz para com Deus. Paz para com Deus. Eu quero dizer uma outra coisa forte aqui, meu irmão. Eu não quero que você se escandalize com isso. Eu quero firmar bem. Lembra que eu disse a lei da repetição? Eu não estou matando a sua fé para receber os benefícios materiais de Jesus. Jesus quer te dar coisas boas.
Alguém se apropria disso aí? Diga amém. Mas diga, em primeiro lugar, vem o reino de Deus. Eu vou te dizer uma coisa aqui muito séria agora, eu espero que você não se escandalize. Qual é o motivo das pessoas procurarem feiticeiros e macumbeiros? Qual que é a grande razão? A maioria deles procuram. Para quê? Para poder, fama, dinheiro. Eu sei do que estou falando. Estou certo ou estou errado? Quem aqui já frequentou o centro de feitiçaria, macumbaria, essas coisas aqui, pode concordar comigo? Agora, quando uma pessoa frequenta uma igreja só atrás de riquezas e benefícios materiais, com o que ela está assemelhando o Evangelho? Nós não podemos permitir mensagens, doutrinas que desprezam o sangue de Jesus. Nós somos, como igreja, coluna e baluarte da verdade. Nós, como igreja, eu e você, como igreja, somos coluna e baluarte da verdade. Nós não podemos deixar esta verdade morrer na nossa geração. Nós temos que erguer a nossa voz e dizer: está errado esses conceitos, está errado essas mentiras. Alguém tem que se levantar para pregar, alguém tem que se levantar para dizer, alguém tem que se levantar. Que sejamos nós, meus amados, que sejamos nós. Cristo não veio para as coisas, Jesus veio para pessoas. O maior patrimônio dos céus não é o ouro e nem a prata, mas o homem, o ser humano. Deus veio para buscar o que se havia perdido, isto é, o ser humano. E o ser humano só se volta para Deus quando ele se arrepende dos seus pecados. Quando ele reconhece que é um pecador, quando ele reconhece que a ciência, quando ele reconhece que o dinheiro, quando ele reconhece que a sociedade, quando ele reconhece que tudo e todos não podem fazer nada por ele, então Jesus se levanta e diz: eu sou o Cordeiro que vim ao mundo, eu sou o único digno de abrir o livro, eu que fui morto, mas estou vivo, eu derramei o meu sangue por você, venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus pode fazer isso. Jesus pode fazer isso. A primeira coisa que Deus espera da sua fé é esse arrependimento. É você olhar para o mundo e dizer: eu tenho nojo de você. Você olhar para o pecado e dizer: eu tenho nojo de você. É você olhar para o diabo e dizer: se eu pudesse eu te estrangulava. Mas não precisa, porque Jesus já fez isso, aleluia. Essa é a primeira coisa que Deus espera de você. Agora, meu amigo, se você ainda tem prazer no mundo, se o mundo ainda é mais apetitoso do que Jesus, se o mundo é mais atraente do que Jesus, se o mundo te chama e você responde com mais facilidade do que Jesus, então você precisa parar para pensar sobre isso. A sua eternidade está em jogo. A sua eternidade, a sua vida está em jogo. Ouça-me, ainda que pareça dura essa mensagem, não existe mensagem mais amorosa do que a mensagem da cruz. Ainda que pareça de condenação, não é de condenação. Se existe uma mensagem que não é de condenação, é a mensagem da cruz, porque é ela que pode libertar o homem daquilo que o destrói, o pecado. E Jesus é o único que pode fazer isso. Você pode, querido. Você pode. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Arrependido estou, Senhor. Qual que seria então o segundo fruto da fé? Qual o segundo passo da fé que Deus espera de nós? É a santificação. Eu vou ler um texto longo aqui,
Mas eu gostaria que vocês lessem comigo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 em diante. Vamos lá? Eu vou ler na versão de vocês, para que a gente tenha a mesma compreensão. Hebreus 12, 14 até o 29. Olha lá. Portanto, segui a paz com todos os homens, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Meu irmão, se eu parasse por aqui, eu já explicaria com bastante propriedade qual é o segundo passo da fé: santidade. Quem quer ver Deus aqui? Amém. Não ouvi? Amém. Quantas mulheres querem ver Deus? Amém. Quantos homens querem ver Deus? Amém. Quantas famílias aqui querem ver Deus? Amém. Olha o que a Bíblia diz: sem santidade, nada feito. Sem santificação, ninguém, nem membros da comunhão ágape, nem o pastor da comunhão ágape verá o Senhor. Santificação. Olha só, segue adiante. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. O que o texto está querendo dizer aqui? Não seja, querido, profano. Não seja devasso. Ou seja, não troque o que Jesus fez. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Não troque este pão por qualquer outro sentimento, necessidade da sua vida. Não troque ele por nada. Não troque Jesus por nada. Olha o que o texto continua dizendo. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou nele lugar de arrependimento, ainda que buscou diligentemente com lágrimas. Pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo. Está dizendo sobre a experiência dos israelitas lá no Monte Sinai, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Vamos. E ao zunido da trombeta e a voz das palavras a qual os que a ouviram rogavam que não lhe falasse mais, porque não podiam suportar os que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo atemorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as miríades de anjos, aleluia, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos os espíritos, dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeitais ao que fala, porque se não escaparam aqueles, quando rejeitaram que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá do céu. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois nosso Deus é um fogo consumidor. Eu fico pensando às vezes, que as pessoas elas querem Jesus para ser o grande patrocinador, fazem de Jesus uma concessionária, fazem de Jesus uma agência de emprego, fazem de Jesus qualquer outra coisa, menos o Senhor das suas vidas. O que o texto está querendo dizer aqui? Irmãos, tomemos cuidado. Se aqueles do passado, nós temos a história, morreram todos. Quase nenhum entrou na terra prometida daqueles que foram libertos do Egito. Quanto mais nós. Deus espera de nós a santidade. Deus espera de nós a santidade de pensamentos. Deus espera a santidade de nós, de olhar,
no que ouvimos, no que falamos, no que fazemos. Deus espera, Ele tem expectativas ao nosso respeito em relação a isso. O segundo passo, querido, então, é a santificação. Olha o que diz lá, 1 Pedro capítulo 13 até o 19. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Isso é Bíblia, irmãos. Isso é palavra de Deus. Em outras palavras, quando você vive a santidade, sabe o que você está falando? Eu estou honrando o sangue de Cristo. Eu estou honrando, eu estou valorizando o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Contrário, quando você dá o seu corpo para a prostituição, quando você dá os seus olhares para a prostituição, quando você dá a sua boca para a mentira, quando você dá o seu dinheiro, que não é para servir a Deus e a sua obra, gastando com aquilo que não é pão, quando você dá o seu tempo para coisas carnais, sabe o que você está fazendo? É a mesma coisa de você pegar o sangue de Jesus Cristo e jogar na lata de lixo e dizer, isso daqui não tem valor para mim, o que Ele fez há 2000 anos atrás não tem valor para mim. Meu querido, é esta concepção no reino dos céus. E a Bíblia diz que aquele que calca aos pés o sangue, aquele que despreza a graça, vai ter consequências terríveis para a sua vida. Nós precisamos estar atentos. Eu estou pregando sobre fé aqui. Não estou falando sobre outra coisa. Não estou pregando sobre santificação. Eu estou pregando sobre o que a fé exige. Se você diz que tem fé, você tem que ter arrependimento. Se você diz que tem fé, você tem que ter santidade na sua vida. Porque fora isso, você tem qualquer outra coisa, menos fé. Ah, pastor, eu não creio assim. Então, muito bem, deixa eu ler um novo texto para você, vamos ver se você continua desta forma. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. A vossa impureza, a vossa carnalidade, a vossa vida dissoluta, a vossa vida devassa, a vossa vida sem comprometimento. Não, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, né? Vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saibais possuir, e o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em algum negócio, porque o Senhor é vingador destas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para imundícia, não nos chamou Deus para imundícia, Deus não nos chamou para imundícia, Deus nos chamou para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o pastor Marcelo. Quem despreza isso não está desprezando a comunhão ágape. Quem despreza isso não está desprezando o pregador. Quem despreza isso não despreza o homem, e sim a Deus, que nos tem dado o Espírito Santo. Então, se você continue achando que eu estou aqui exagerando, deixa a Bíblia falar na tua vida, meu irmão. Deixa a palavra de Deus ter governo sobre a sua vida. Não é pregação de homem, não é porque o meu bel prazer escolheu ser assim. É a verdade de Deus. É a verdade de Deus. A verdadeira fé, antes de receber benefícios materiais,
Deus espera uma rendição nossa. Rendição. 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 E eu quero concluir essa mensagem dizendo que o que Deus vai sempre continuar esperando de nós, não só arrependimento, não só santidade, mas sabe o que Deus vai esperar de nós? A perseverança. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus espera que o que você está se propondo viver hoje, e se você viver pelos próximos 100 anos, você possa praticar. Porque, queridos, pela justiça em Cristo Jesus, nós temos a certeza da salvação. Quantos concordam comigo? Diga amém. Mas nós temos que entender que cabe a nós perseverarmos nessa salvação até o fim. Perseverarmos até o fim, né? Porque tem algumas pessoas que acham, né, que se pode viver no pecado deliberadamente, só porque crê em Jesus. Diz que a graça, ela cobre tudo isso. A graça, ela é maior do que o nosso pecado. Você sabe, tem um nome difícil isso daí, um nome técnico, que chama antinomianismo, que é essa mentira do inferno, dizendo que você pode ter Jesus e pôr o pé na jaca. Ter Jesus e continuar beijando todas as bocas e abraçando todos os corpos e bebendo tudo que você vê pela frente e fazendo o que você acha que tem que fazer, porque o céu já é um direito teu e ninguém pode lhe tirar. Isso é mentira, meu irmão. Essa mesma mentira do antinomianismo diz que depois da alma ser salva, em hipótese alguma ela entra em condenação. Isso é do inferno. Isso aí é conversa para quem quer andar no pecado. Isso é conversa para quem não entregou a vida para Jesus, mas não quer perder o céu. Nós precisamos bater firme com essa coisa, né? O antinomianismo é totalmente contrário à justiça e à santidade de Deus, né? Eu vou te mostrar alguns textos aqui para que a palavra fale ao teu coração, não eu. Ezequiel 18, 23, 24 diz assim: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo, não, de forma nenhuma, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura não viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Como que é? Uma vez salvo, sempre salvo. Como que é? Põe o pé na jaca agora e sai fazendo o que quiser. Quem ama Jesus aqui? Olha o mesmo texto de Ezequiel disse. Disse-lhe: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, pois, dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do meu povo: justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, a ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado, praticar o juízo e a justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá de todos os seus pecados que cometeu, não terá memória contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. Mateus 10, 23 diz assim: odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, mas aquele que for até o fim, mas aquele que for até o fim, este será salvo.
Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, 27, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amados, nós temos vários e vários textos aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a 13, o finalzinho diz assim: aquele pois que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Hebreus capítulo 4, temamos pois que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que de algum modo alguns ficarem para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas. E ele continua dizendo, então o que Deus espera de nós, queridos? Que nós possamos honrar o sangue de Cristo. Cada momento que você diz assim, isso é pecado, eu não quero para a minha vida. Isso é ilegal, eu não quero para a minha vida. Isso não agrada a Deus, eu não quero para a minha vida. Isso não é do Senhor, isso não me atrai mais. Eu tenho a minha vida para santificação. Sabe o que você está dizendo? Eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor. Eu concluo dizendo o seguinte, que alguém lembra aqui de José, que estava no Egito? A Bíblia fala que aquele cara passou uma pindaíba, desculpa aqui a minha expressão um pouco não tão clássica, mas passou momentos dificílimos na sua vida. Teve um sonho e os seus irmãos não acreditaram no sonho, jogaram ele no buraco, jogando ele no buraco, depois foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa do seu senhor, e é aqui que eu quero terminar a minha pregação. Aquele senhor era um homem de guerras e batalhas. Ele ficava meses e meses e meses fora da casa. Meses e meses e meses. E a Bíblia diz que José sabia de toda a riqueza que aquele homem tinha. E, por ser um homem confiável, Potifar entregou essas coisas nas suas mãos. E por uma carga d'água, acredito eu, que talvez por algumas razões, talvez a ausência do marido, a beleza de José, e também, o Satanás perturbador que quer derrubar os homens toda hora, o diabo que quer tirar você da graça, quer tirar você do privilégio da salvação, se levantou contra José. Ele tinha tudo lá, meu irmão. Agora para pegar a mulher do cara. Quem ia? Eu fico pensando assim, quem ia descobrir isso? Quem ia descobrir que o cara estava pegando a mulher do seu senhor? Mas a Bíblia fala que José preferiu sair correndo nu na rua, mas não pecar contra Deus. Ele foi acusado, porque quem vai acreditar num escravo, queridos? Ninguém acredita num escravo. A mulher falou, não, ele que quis me abusar, ele quis abusar de mim. Foi preso. Sabe, queridos, eu não estou dizendo que é fácil viver em santidade. Não é fácil, não. Tem um preço a ser pago. Eu trabalhei numa empresa, tinha mais ou menos umas 30 mulheres. E eu e mais um outro homem. Pensa numa empresa. E eu estava na minha fase de conversão. Ali. Tinha aceitado Jesus, estava procurando a santificação. E aquelas mulheradas todas dando em cima de mim. Mas dando em cima para valer. Que mulher hoje é pior do que homem, viu, irmão? Com todo respeito, as mulheradas hoje vêm para cima mesmo. Tem uns homens aí que nem estão querendo mais ser homem por causa disso. Está tão fácil o negócio que eles nem querem mais ser homem. E elas vieram para cima de mim. Aí eu me lembro que juntou mais ou menos umas 15 mulheres assim, dentro do elevador. Mais umas 15, e eu sozinho lá dentro, e as mulheres começaram assim, você é gay. Falei, como assim? Como gay? Não, você é gay. Falei, como gay? Que conversa é essa? Não, você está vendo esse monte de mulher aí querendo... Vocês já entenderam. Falei assim, mas eu não quero. Aí por que não quer? Porque você é gay. Falei assim, não é porque eu sou gay. É porque eu tenho Jesus na minha vida. Tem Jesus nada, você é gay mesmo. Aí elas vieram começando a me agarrar. Eu falei, é o seguinte, até aqui eu fui na conversa.
Se alguma der um passo para frente, vai ser na porrada agora. Vai ser na porrada. Eu vou arrebentar vocês aqui. Se tocar a mão em mim, eu arrebento no meio. Pô, eu tinha aqui umas 15 mulheres. É perigoso até apanhar ali, irmão. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é fácil não, queridos. Nós, entendeu? Esse mundo nos convida toda hora. É na área do dinheiro, é na área do sexo, sabe? É tantas áreas que o mundo fica nos convidando, fica nos convidando, fica nos convidando. Mas se você não tiver um sentimento de pertencimento, eu pertenço a alguém que é maior do que o pecado. Eu pertenço a alguém que me trouxe. Se você não tiver esse sentimento dentro de você, você vai ceder mesmo. Você vai perder, você vai para o inferno. Ainda que seja difícil se manter santo, não chame a dificuldade de impossibilidade. É possível ser santo. É possível dizer não ao pecado. É possível dizer não ao mundo. É difícil, lógico que é. Eu, como jovem lá, recém-convertido, 2 coisas só me resolviam o meu problema. Era um banho de água fria e oração em língua estranha. Era terrível, irmão, mas eu estava lá, firme e forte. Aleluia. Quando a sua língua estranha não resolvia, eu entrava debaixo do chuveiro gelado. Aleluia. Vamos lá. Estou brincando aqui, mas é a pura verdade. Então eu quero terminar essa mensagem com 2 apelos aqui. O primeiro é para você que já é crente. Você que já recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não abra mão dessa verdade. Não abra mão dessa verdade, por mais que você tenha, hoje, no momento, necessidades imensas. Não abra mão da sua santidade. Não abra mão para essa mentira, que vai te levar para o inferno. Não abra mão não, meu irmão. Não abra mão não. Se estiver aqui para a fornalha, como foi Sadraque e Mesaque, vá. Se precisar ser jogado na cova dos leões, vá. Não abra mão. Amém? E você, querido, que está aqui, e que percebe que o pecado está te destruindo, está te matando, você que nunca deixou Jesus ser o Senhor da sua vida, hoje é o dia para você ser livre desse pecado, você ser livre dessa escravidão, você ser livre de todo esse mal que te aprisiona. Você sabe que você está morrendo para isso. Isso está te levando à destruição. Jesus te ama. Jesus fez o que fez porque te ama. Jesus pagou o preço que pagou porque te ama. Ele não quer ver você morrer. Ele não quer ver você ir para o inferno. Quantos que estão aqui que querem dizer: eu quero esse Jesus como meu Senhor mesmo. Eu quero esse Jesus como o meu Senhor. Eu não quero mais viver de brincadeira. Eu quero esse Jesus. Eu entendi agora o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Aleluia. Levante as suas mãos onde você está aí. Eu quero fazer uma oração por você. Aleluia. Aleluia, aleluia. Temos algumas mãos levantadas ali. Vamos aplaudir ao Senhor por essas mãos levantadas. Aleluia. E quantos hoje aqui querem admitir esta mensagem da cruz como mensagem para a tua vida, mensagem que vai honrar Jesus? Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar todos juntos. Pastor, mas eu admiti isso há 50 anos atrás. Então fique em pé no seu lugar, meu querido. Você está como aqueles que vão perseverar até o fim. Quantos foram edificados essa manhã? Diga amém. A primeira coisa que Deus espera da fé é isso. Uma fé que se converte. Não a fé em si, mas a fé que te leva à conversão. Uma fé que te leva à santidade. E uma fé que anda com você até o fim. Olhe para o seu irmão e diga assim: você é daqueles que não olha para trás. Você vai firme, 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 firme até o fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pai,
Essas mãos que já foram erguidas e levantadas, os teus servos e obreiros estão ali atendendo elas. E nós como igreja estamos aqui em pé diante do Senhor. Deus, esta mensagem não é uma mensagem dura, como algumas pessoas pensam que é. Não é, isso é mentira do diabo. Isso é uma mensagem de amor. É uma mensagem que prova o quanto o Senhor nos deu vida e que nós podemos viver essa vida abundante, essa vida triunfante, essa vida de sucesso. Deus, e que junto com esse arrependimento, e que junto com essa santificação, e junto com essa fé que persevera, Senhor Jesus, nós possamos também viver nessa terra, desfrutando de todas as sortes de bênçãos que o Senhor tem para nós. Saúde para os nossos corpos, alegria dentro do nosso lar, Senhor, saúde financeira, Senhor, todas as bênçãos que nos foi dada, Senhor, nós nos apropriamos delas, e nós vivemos elas, e queremos viver ainda mais elas, e não vamos abrir mão delas, em nome de Jesus, Pai. Que o teu povo saia daqui empolgado, que o seu povo saia daqui encorajado, que o seu povo saia daqui edificado, que a tua igreja, Deus, se levante, como diz a tua palavra, coluna e baluarte da verdade. Deus, eu os abençoo para serem frutíferos, poderosos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir.